Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 8 de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma aula de português, onde a gente ia trabalhar um pouco de memória visual. A gente estava trabalhando aqueles acentos, né? O acento agudo, o acento circunflexo, tá? Acentos gráficos, né? Em matemática, a gente vai trabalhar um quadro de somas, trabalhando com as dezenas. E no interdisciplinar, a gente vai falar mais um pouco sobre atividades agrícolas. No nosso currículo adaptado, hoje na quinta-feira, a atividade de matemática, o quadro de somas com as dezenas era igual, tá? E o interdisciplinar também, eu só tirei a atividade da acentuação gráfica de português, mas as outras duas atividades eram iguaizinhas e a gente não tinha uma atividade aí de reforço, tá? Bom, vamos iniciar pela atividade de português, a página 154 e 155. Aqui a gente tem algumas palavrinhas, tá? Nas duas páginas, e a gente tinha que acentuar elas, tá? Aí diz assim, ó. 4 velocistas disputam uma corrida para saber quem é o mais rápido na acentuação. Leia as palavras e acentue as que devem receber o acento agudo ou acento circunflexo. Na linha final, ganha quem terminar primeiro com o maior número de acertos, tá? Então, vamos lá. Aqui. Atrás, matinê, vai e vens, mês e inglês. Então, eu tenho aqui em atrás e vai e vens acento agudo, tá? Aquele tracinho. E matinê, mês e inglês tem acento circunflexo, tá? Aqui, da menina número 2 aqui, ó. Traz, acento agudo. Giló, acento agudo. Javali não tem acento. E V, acento circunflexo, que é o chapéuzinho. E cru não tem acento. A menina 3 aqui. Porém, acento agudo. Pontapé, acento agudo. Bambolê, chapéuzinho, acento circunflexo. Pós, acento agudo. E armazém, acento agudo. E o último aqui, o 4, jacarandá, acento agudo. Maracatu, não tem acento. Lá, acento agudo. Vintém, acento agudo. E marquês, acento circunflexo, tá? Então, era só para acentuar as palavras, né? Não tem como a gente saber quem é o vencedor, porque quem acentuou foi a gente, não as crianças aí do desenho, tá? Mas as palavrinhas ficavam dessa forma, ok? Agora a gente vai para a atividade de matemática, quadro de somas, tá? Aqui as somas eram com dezenas, tá, gente? Então, 10 mais 10, né, 20, 10 mais 20, 30, 10 mais 30, 40. Você ia aí fazendo as somas até chegar nos valores e completar o quadrinho que ficava dessa forma. Aí, aqui perguntava o procedimento que você usou para preencher o quadro. Você não precisava ficar somando, nem montar conta, dava para fazer de cabeça, tá? Era só perceber que cada linha, tá aqui as linhas, e cada coluna aumentava de 10 em 10, eram sequências de 10 em 10. Então, do 10 ao 100, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui começava do 20, ó. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, mais 10, 110. Ou 90 mais 20 dava 110, tá? Indo até os 180, tá? Então, você vai aumentando de 10, 10. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Então, a partir do número em que se iniciava cada linha e cada coluna também, tá? As sequências eram de 10 em 10 e ficava fácil preencher esse quadro de somas com dezenas, tá? Aqui começava do 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Também era, a coluna também era de 10 em 10, tá? Então, ficava assim, a atividade de matemática bem tranquila aí para preencher esse quadro de dezenas, tá? E por último aqui, a atividade do nosso interdisciplinar. A gente vai falar mais um pouco sobre cultivo do solo, tá? Atividade agrícola, ó.
O solo também é uma condição importante para o desenvolvimento da atividade agrícola. Há solos de diversos tipos, alguns são secos e pedregosos, outros são úmidos e amarelados. Também existem solos escuros e fofos. As características de cada tipo de solo dependem dos elementos que lhe deram origem, isto é, de como ele se formou. Então, a gente aqui tem um solo seco e pedregoso, né? Tem uns cactos aí no chão. E aqui um solo mais úmido, né? A gente percebe que o solo mais úmido tem umas árvores maiores, aí mais verde, né? Aqui é em Piauí, tá? E aqui no Amazonas. Os solos são formados por diferentes camadas e cada uma delas tem características próprias. Os restos dos seres vivos que se acumulam sobre as rochas fragmentadas formam a matéria orgânica do solo. Quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica do solo tem, tá? Então, ali, os bichinhos, as plantinhas que morrem, os restos delas se acumulam sobre as rochas fragmentadas e isso forma a matéria orgânica do solo. Tá? Observe a imagem ao lado que mostra um tipo de solo. Quantas camadas de solo é possível identificar na imagem? Bom, pessoal, a gente observa aqui que na imagem as camadas A, B e C, tá? Isso significa que tem 3 camadas, tá? Então, você coloca aí na letra A as 3 camadas do solo, tá? Qual delas deve ser rica em matéria orgânica? Explique. Segundo o texto, quanto mais próximo ali da superfície da parte de cima, mais matéria orgânica eu tenho, tá? Então, qual das 3 ela tem mais aí matéria orgânica? A B ou a C? Seria a camada A, né, gente? Porque ali tem mais restos de seres vivos que formam aquela matéria orgânica que se acumula na superfície do solo, tá? Então, aqui, uma análise bem tranquila sobre as camadas do solo, né? Sobre matéria orgânica, era só a página 92. Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Também tinha uma atividade de educação física para vocês realizarem. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!